Saúde a todos com a gloriosa paz do Senhor. Que Deus abençoe, proteja e guarde você e a sua família. Amém? Então, a palavra de Deus hoje, nós vamos falar sobre a graça. Não nos deixa permanecer no pecado. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do poder do pecado. A graça está em Romanos capítulo 6, que nós vamos ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós não vamos permanecer no pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Viram só? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, nosso Deus, assim andemos nós também em novidade de vida. Eita Deus. Andemos nós, em novidade de vida, porque se somos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Eita Deus! Porque aquele que está morto está justificado do seu pecado. Eita! Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém? Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Amém? Vejam só o que Deus está falando para nós. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Morreu para quem? Para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Isso é muito importante. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Mais uma vez está falando. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ouviram isso? É lindo, não é? A palavra de Deus. Então, o que ele está nos falando? A graça não nos deixa pecar. A graça é ter Deus no coração. Então ele diz assim: fomos sepultados com ele pelo batismo. Quando você se arrepende dos seus pecados e se batiza nas águas, você recebe os dons do Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo, os dons dele. Mas Cristo ressuscitou dos mortos pela glória de Deus Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Se você é de Deus, é cristão, cristã, escute. Você vive em novidade de vida. Se você está com Deus, você não vai mais pecar. Você deixa o pecado e não volta para o pecado. Por isso que nós não podemos sair da presença de Deus, porque nós somos fracos. Somos fracos espiritualmente. Há uma guerra entre a carne e o espírito dentro de nós. Por isso que nós temos que permanecer em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu sempre estou falando isso aqui. Se nós sairmos, a carne é fraca, nós vamos pecar. Porque o pecado é bom para a carne. É ruim para a vida espiritual. Mas nós não podemos pecar, botar a carne para pecar. Quando eu peco, a minha carne peca, eu estou longe de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. Entende que nós estamos conversando aqui? Nós estamos conversando sobre essa maravilhosa palavra. A graça, ela nos livra do poder do pecado. Isso que Deus está dizendo para mim e para você. Eita Deus! Ele nos diz assim: sabendo isto, que nosso velho homem, antes de eu ser cristã, foi com ele crucificado. Foi crucificado com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eita. Para que o corpo do pecado seja desfeito. Foi tudo desfeito na minha vida, na sua vida. Porque nós nos arrependemos dos nossos pecados.
e vivemos para Jesus Cristo. Temos que permanecer vivendo para Jesus, buscando estudar essa palavra, praticar em nossas vidas, para não voltarmos ao nosso pecado. Mas você vê cristão na sua igreja, no templo onde você congrega, que voltam para o pecado. Passaram anos na presença do Senhor, até líder foram, até pastor foram. Mas, entretanto, voltam para o pecado. Foi crucificado com Ele, com Jesus, para que o corpo do pecado seja desfeito. Temos que continuar em Jesus para que o pecado não volte, ele seja desfeito. Oh, Pai, nos ajuda cada um de nós, Senhor. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Você está morto para o pecado, porque foi justificado por Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário. Nós somos justificados por Ele e temos que viver para Ele, com Ele, todos os segundos da nossa vida. Entendes isso? Se você sair da presença de Deus, você vai pecar. Oh, Jesus. Lembra quando Jesus, uma mulher adúltera foi trazida para Jesus? Todo mundo queria apedrejar aquela mulher. Jesus se baixou, escreveu na areia e perguntou: quem ainda não pecou? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Só ficou ele e a mulher. Eles foram tudo embora. Porque todo mundo tem pecado. Se eu disser que eu não peco, eu já estou pecando. Entendes? Está escrito aqui na palavra de Deus. Então nós somos justificados do pecado, nós temos que voltar mais. Ele disse para a mulher: mulher, cadê teus acusadores? Quando ele ergueu. Ela disse: não tem nenhum, Senhor. Pois vá e não peques mais. Entendes? Olha só. Jesus disse para a mulher adulta: vá e não peques mais. Se está salva, não peques mais. Mas você vê isso dentro do templo onde você congrega. Pessoas que voltam para a imundícia, mas não volte. Não vá atrás de amizade, de amigos. Siga Jesus, seja discípulo a seguir Jesus. Eita Deus. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos que viver com Jesus Cristo nessa terra para alcançarmos o objetivo final de estarmos na presença de Deus, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, e sermos levados para um lugar celestial com Ele. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. A mesma coisa sobre nós. Vamos esperar. Se morrer, nós vamos esperar o momento da nossa ressurreição. Como todos que estão mortos esperando. Ou você vai ressuscitar, você vai para a vida eterna ou vai para a morte eterna. Para o inferno. Oh, Jesus. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Você tem que viver para Deus para não voltar a pecar. Se você sair, mas eu vou só dar aí naquela festa, dar uma voltinha para não desparecer. Cuidado. Cuidado que a tentação é muito grande. Cuidado. O opositor da nossa alma, das nossas almas, está atento para o vacilo nosso, para nos jogar de novo no pecado. Entendes isso? Oh, Jesus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Mais uma vez está afirmando aqui em Romanos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viva para Jesus Cristo. Estude a palavra, louve, adore, congregue. Em casa você tem que estar sempre vigiando, orando na palavra, praticando a sua vida. Não reine, portanto, o pecado em vosso coração mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Cuidado, não vai obedecer à voz do pecado. Não obedeça. A graça é um vocábulo originado da palavra grega charis, que significa favor imerecido. É um favor sem exigir recompensa ou mérito. Se houver qualquer ato compensador ou pagamento, por mais ligeiro ou inadequado,
Não se trata mais da graça. A graça é de graça. Jesus, Ele nos salvou de graça. Ele pagou o preço morrendo na cruz do Calvário. Entendes isso? Oh, Jesus. A graça é algo que Deus, em Deus, a graça é de Deus, vem de Deus a graça, que se encontra no âmago de todas as suas atividades. A graça é Deus, a graça vem de Deus. Está em tudo, onde Ele está, a graça está, o amor está. Atividades remidoras, é Deus baixando-se e estendendo a mão, inclinando-se desde a altura da sua majestade, a fim de tocar e segurar a nossa insignificância e pobreza. A Bíblia estabelece um grande contraste entre a lei e a graça. Oh, Jesus. Muito obrigada, Senhor da glória. Obrigado por essa palavra maravilhosa. A graça vem de Deus. Oh, Jesus. Muito obrigada. Amanhã eu vou falar de outro tópico da graça. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu só quero te agradecer por essa palavra. Toca cada mente, cada coração. Que todos nós sejamos renovados pelo teu poder, pela tua autoridade. Recebamos o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Para que possamos compreender que nós temos que viver em ti. Viver em ti, Jesus, para não pecarmos. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor já fez. Está fazendo na minha vida, nas nossas vidas, na nossa família. E nós queremos te agradecer. Que todos nós possamos sempre estar na presença de Deus, viver para Deus, para não pecarmos. Muito obrigada, Jesus. Que Deus abençoe, proteja e guarde você e a sua família, em nome de Jesus. Assine o canal da missionária Lúcia Costa no YouTube. Ministério Jesus Ensina. Clique inscrever-se, sino todas. Clique inscrever-se, sino todas. Divulgue a palavra de Deus. Deus ama quem fala da palavra dele. Olhe, não se preocupe com tudo que está acontecendo no mundo. Se preocupe somente com aquilo que Deus lhe ensina na palavra. O impossível, Deus transforma em possível. O ódio, Deus transforma em amor. A tristeza, Deus transforma em alegria. Todas as adversidades são transformadas para serem resolvidas em nome de Jesus. Entendes isso? Não se preocupe com tudo que está aí. Vigie, ore e lê a palavra e pratique em sua vida. Creia que todas as adversidades nossa, sua, da nossa família, a que está aí no mundo, serão solucionadas em nome de Jesus. Porque Deus é amor. Deus é bem e o mal não prevalece. Quem prevalece é o bem. Então viva, vigie e ore. Eu estou orando pela nação brasileira. Ore pela nação brasileira. Ore por todos. E que Deus resolverá tudo no tempo dele, na vontade dele, em toda a nação brasileira. Em nome de Jesus. Veja os shorts, os vídeos no YouTube. Veja os reels no Facebook e no Instagram. Deus abençoe você. Viva para Jesus. Ore. Você é cristão? Ore. Você é cristão? Leia a sua Bíblia. Em nome de Jesus. E receba a sua vitória, a sua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.